Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com você? Eu sou a Rúbia e eu vim fazer mais um vídeo pro nosso canal, a Hemodiálise. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre as minhas experiências com os transplantes. E por que eu falo os transplantes? Porque eu já tive a oportunidade de fazer 2 transplantes. Bom, hoje eu resolvi vir contar para você um pouquinho das minhas experiências com os transplantes, com o objetivo de te dar força enquanto você está aí no tranco, fazendo as suas sessões hemodiálise, enquanto você espera a tão sonhada ligação, de te dar um ânimo para você conseguir ir mantendo os seus cuidados ou se cuidando durante essa espera e de te ajudar a sonhar com o seu transplante. Como também, infelizmente, nem tudo são flores, eu aliás, pretendo também de te manter com os pés no chão. Tá bom, gente? Então, a gente sabe que precisa fazer hemodiálise por conta de uma necessidade do nosso organismo, ou seja, pelo fato do nosso rim não estar conseguindo mais dar conta de filtrar o nosso sangue, independente da gente conseguir urinar ou não. Além da hemodiálise em si, existem outros tipos de hemodiálise, como também nós temos como uma opção de tratamento o transplante, sendo que ele pode durar dias, ele pode durar semanas e ele pode durar meses ou anos. Cada caso é um caso e então assim é muito específico de falar. Com o meu foi de um jeito, o teu pode ser totalmente diferente ou de outro jeito, tá bom? Então, não se detenha ou se apegue às minhas experiências. Isso foi o que eu vivi como transplantada. Como eu não sei se você já me conhece, eu vou te contar desde o começo. Bom, eu comecei a fazer hemodiálise com 16 anos. Tive bastante dificuldade em conseguir acesso e vi o transplante como a solução dos meus problemas. Sonhei muito e um dos meus nefrologistas disse que eu era a pessoa perfeita para fazer o transplante, que era apenas tomar as medicações e não fazer hemodiálise. Do jeito que ele colocou isso para mim, pareceu a coisa mais fácil do mundo e, com todo o respeito, eu até me senti uma idiota fazendo hemodiálise. Porém, eu nunca quis um doador vivo, mas isso até pode ser, digamos que, uma crença da minha parte. Então, fui para a lista e, gente, depois que, digamos, eu enfiei na cabeça que eu ia transplantar e comecei o acompanhamento para o transplante, deu
quase 9 meses e saiu a tão sonhada ligação para o tão sonhado transplante, né? Digamos que foi rápido mesmo. Eu lembro que foi no dia 5 de dezembro, a última semana da faculdade, do semestre. E eu perguntei para a doutora quando ela me ligou se não dava para deixar congelado mais 3 dias. Afinal, o rim já estava congelado mesmo, para mim conseguir terminar as provas da faculdade. E, gente, a doutora falou que eu teria que ir naquele dia. Então eu fui. Fui com a certeza de que estava fazendo a coisa certa, de que tudo daria certo e a partir dali eu viveria um sonho. Só que não foi bem assim. Gente, eu quero deixar claro que essa foi a minha experiência, tá? Não quer dizer que porque aconteceu comigo, que vai acontecer com você. Além da hemodiálise, eu sou cadeirante, tá? Eu tenho desvio na coluna e eu tenho uma bexiga neurogênica, que aí precisa ser feito o cateterismo, ou seja, passar uma sondinha várias vezes ao dia para esvaziar a bexiga, porque ela não consegue fazer isso por conta própria. E aí, fazendo isso, a gente evita o refluxo da urina, ao qual contamina o rim ou o próprio enxerto em si, tá bom? Bom, fiz uma internação de 58 dias. O rim levou vários dias para descongelar e assim começar a funcionar. Tive uma leve crise de rejeição na internação. Fiz uma infecção acima da bexiga e, para ajudar, com todo o respeito, uma enfermeira conseguiu furar a minha bexiga ao me sondar, mesmo sem intenção. Tive que pôr uma sonda por cima, ou seja, direto pela bexiga. Aí, assim, gente, ela fica tipo na barriga da gente, tá? É embaixo. E ficar por um bom tempo com ela. Lógico que a gente ia fazendo as trocas. A gente não, né? Porque eu não poderia fazer isso. Quem fazia as trocas era o meu urologista. Então, a cada período de tempo, eu ia para o hospital e ele fazia a troca dessa sonda. Além disso, eu tive que ficar com um curativo por conta de ter feito aquela infecção, para deixar a barriga, digamos que sarar de dentro para fora. E isso levou alguns meses. Até que recebi alta, e a alta foi para o carnaval. E foi muito bom, sabe? No começo é meio, digamos que, tudo novidade. Eu notei, assim, bastante reação em mim nas medicações daquela época. Por exemplo, nos primeiros meses eu tomava água em garrafa, não pela quantidade, e apenas comia com colher, porque eu tremia muito, gente. Então, assim, eu não conseguia usar garfo. Se eu fosse beber alguma coisa em copo, eu tinha que colocar menos da metade. Eu tinha muita dificuldade em firmar a mão para mim conseguir segurar o copo, tá? E eu usava máscara direto.
Essa época em que eu fiz esse transplante foi em 2004. A máscara, assim, eu usei nos primeiros meses, e eu não tinha nem autorização para comer junto com a família. Ou eu fazia a refeição antes que eles, ou eu pegava o meu prato e ia para outro ambiente. Os cuidados eram bem mais intensos naquela época. E olha que, gente, o primeiro transplante eu fiz em 2004. O segundo transplante eu fiz em 2009. E vocês vão notar, conforme eu for contando a minha história para vocês, uma grande diferença, tá? Bom, eu moro no interior e tive o auxílio que a saúde conseguiu me oferecer. E eu sou grata porque me ajudou bastante. E o que eu posso te dizer é que no começo é meio um sonho, quem sabe você prefira um sonho inteiro, mas que no começo foi como se tivesse meio que foi um banho de gelo que eu recebi. Porque assim, eles pareciam que não davam atenção ao que eu falava, sabe? E também me falavam que eu teria que me cuidar, bem cuidado, 4 meses. E aí, depois dos 4 meses, eu começou assim, digamos que se estender os mesmos cuidados, sabe? O que isso me deixou um tanto chateada, mas eu tentei compreender. E como podia beber o tão sonhado copo de água, ficar sem as minhas sessões de hemodiálise, eu fui levando. E acabei deixando de lado o meu segundo sonho, a faculdade. Afinal de contas, eu era nova e teria tempo para fazer. Bom, a minha bexiga ficou boa, pude voltar a usar sonda, porém a infecção era direto. E aí fomos para a segunda tentativa, a tal da bexiga externa. E eu fui para a urostomia. Com todo o respeito, não quero parecer ingrata ou mal educada, mas achei uma falta de respeito o que fizeram comigo. Fiquei vários dias no hospital esperando a tal da cirurgia para a urostomia e ninguém conversou comigo sobre a tal da urostomia. Não consegui, não conhecia, aliás, nada de material. E aí fiz a tal da cirurgia e logo me mandaram para casa. E acredite se você quiser, vim para casa com um saquinho de coletor de urina de criança e uma seringa de 20 ml. Aí tinha o saquinho, colocaram uma sondinha de alívio dentro e a seringa ficava conectada nessa sonda. Aí imagina você tirar mais de 2.000 ml com uma seringa de 20 ml dia e noite. Gente, na terceira noite eu dormi. E quando eu acordei foi aquele espetáculo. O saquinho tinha desgrudado porque encheu e eu estava molhada até os cabelos. Aí já estava molhado mesmo, né? Aí faz o quê? Esvaziei o saquinho na cama mesmo, afinal 20 a mais ou 20 a menos, naquelas alturas não ia fazer diferença, sabe? Acordei a mãe para me ajudar e trocamos tudo, fiz um banho de gato, organizamos tudo e voltei para o tronco
dos 20 em 20 ml. Aí, para mim não pegar no sono contínuo, digamos assim, eu ficava sempre com a TV ligada. E como eu ainda tinha dor, eu ficava não praticamente deitada, mas com a cabeça levemente inclinada. E olha, gente, assim, para mim conseguir sentar, eu levei mais de 20 dias. Por aí, sabe? Alguns dias depois chegou as tal de bolsa de urostomia. E aí era tudo em inglês. E eu nem internet tinha. Tive que aprender a grudar aquilo praticamente sozinha. Até que peguei o tranco, eu levei algumas bolsas. Olha, gente, eu me sentia assim como se eu tivesse montando um quebra-cabeça do lado ao contrário do desenho, porque tudo o que eu estava fazendo, nada eu tinha certeza de que estava certo. Sabe, é bem difícil quando a gente tem que fazer uma coisa sozinho e a gente não tem a ajuda de alguém que saiba. Fica bem complicado, sabe? E às vezes a gente acaba se desgostando, digamos assim, do tratamento por conta disso. E eu, assim, ó, com todo o respeito do mundo, gente, eu odiei usar essas bolsinhas, sabe? Para mim foi um caos a urostomia na minha vida. Levei 1 ano e meio praticamente para mim conseguir voltar para a faculdade. E quando achei que a coisa tinha alinhado, eu comecei com dor. E um dos meus médicos nefrologistas disse que era dor emocional. Ok. Aí fui no meu ginecologista fazer o tal do preventivo, pois a gente precisa ter um cuidado bem grande com a saúde para evitar surpresas futuras por conta da baixa imunidade. Então, eu estava meio que sempre revisando tudo. E aí, meu ginecologista me disse: posso ver seu enxerto? Eu nunca vi um. Você é a única paciente transplantada que eu tenho. E lá fomos nós. E, gente, quase caímos duro na ecografia, porque o rim estava cheinho de pedra, ou seja, cálculo renal. Por isso que eu tinha as crises de dor. E ainda dizem que não pode doer. Aí eu fico pensando, como eu senti dor? Assim que a gente viu, o meu ginecologista correu para o consultório do meu urologista para ele vir ver também. E já começamos uma bateria de exame. E infelizmente a equipe do transplante não aceitou, né? E eu tive que internar na capital com eles e fazer uma nova bateria, onde todos os exames deram praticamente o mesmo resultado. Bom, com tudo isso, o tempo foi passando e até o dia da cirurgia, o rim já estava um pedaço, digamos assim, que calcificado. Aí a opção que me deram foi de tirar um pedaço do rim e fazer os 2 tratamentos, ou seja, seguir tomando as medicações e fazer a hemodiálise, né? A hemodiálise e o transplante, ou encerrar o transplante. E a minha opção foi encerrar o transplante. Gente, com todo respeito, eu já estava cansada, sabe? Pode parecer loucura o que eu fiz, mas para mim
Foi bem decepcionante o tratamento, a falta de confiança que eles tinham comigo. Eu acho que ambos precisam ser valorizados, tanto o paciente como o profissional, porque se a gente perder o foco, tudo se perde. E aí, 2 anos e meio desse transplante, eu voltei para a máquina, gente. E eu confesso que, pelo desgaste todo que eu passei, eu voltei até feliz de ter me livrado daquela bolsinha e um pouco até da equipe que me cuidava. Já voltei para casa com um catéter na perna, o qual foi bem complicado para mim conseguir me cuidar, e com uma fístula no braço. E com aquele pensamento, eu preciso recomeçar. Mas eu fiquei um pouco arisca do transplante. Aí segui. Voltei para as sessões de hemodiálise, voltei para a fisioterapia, voltei para a faculdade, enfim. E em 2009, a minha fístula parou. E, gente, foi um desespero. Eu tive que voltar a uma internação na capital, em outro hospital. Tive que colocar um acesso central e o meu médico veio e falou que eu teria que fazer outro transplante. E eu achei que ia me dar um treco, sabe? Pois passou todo aquele filme do meu primeiro transplante. E o pior é que, principalmente, as dificuldades, e a única coisa que eu consegui falar para ele foi não. Fiz um monte de exame e acabei que, cedendo, eu estava com o catéter central e isso era bem desgastante para mim. Eu até nem sei se iria conseguir aguentar por muito tempo mesmo. E aí, em junho do outro ano, eu transplantei. Mas não nego que foi meio que estilo goela abaixo. Mas mesmo assim, entreguei nas mãos de Deus e se desse certo, a minha parte eu iria fazer. E fiz, sabe? E o dia que um médico nefrologista entrou no meu quarto e me deu alta, foi meio que um susto, porque foi 32 dias de internação, sem nenhuma intercorrência. Não tinha reações das medicações, eu até tremi um pouquinho assim, depois que eu tomava o tracolismo, mas assim, nem perto do que eu tive no meu primeiro transplante. Eu apenas agora teria que tomar as medicações do transplante, fazer a profilaxia por conta da sonda e passar a sonda 6 vezes ao dia, ou seja, de 4 em 4 horas. Fiz 3 meses de repouso para não correr o risco de forçar o coração pelo tempo que tinha usado o catéter. E um pouco mais de 6 meses, ele me fala que eu poderia voltar para a faculdade. E foi meio que vida normal no começo. Foi bem bom ter sido valorizada. Realmente é uma vida bem diferente que a da hemodiálise, muito mais tranquila, mas digamos que eu levei um tempo a me acostumar sem a clínica. Pode parecer loucura ou algo do tipo, mas eu sentia falta de ir no começo. E esse segundo transplante durou 9 anos e praticamente 11 meses. Porém, eu acho que para o transplante dar certo, a gente precisa se cuidar
e é necessário saber o que se cuidar, como se cuidar também. Como eu sempre falo, para as coisas darem certo, a gente precisa fazer certo. E do mesmo jeito que a gente confia no nosso médico, ele deve dar um voto de confiança para nós. Eu falo isso por mim, porque depois de um determinado tempo, o meu tratamento ficou meio chato. Eu, particularmente, não gostava mais de ir nas consultas, porque eu recebia bastante crítica e praticamente tudo o que eu fazia, nada mais era valorizado. Mas mesmo assim, eu me focava apenas no meu bem-estar, em estar fora da hemodiálise e poder viver como dava, mesmo tendo levado um segundo banho de gelo. Esse foi, digamos que, um pouco mais forte, que me custou ter largado a minha faculdade. Me custou anos de terapia e que ainda tem coisas que eu estou trabalhando para superar e melhorar. Em compensação, eu abri outros caminhos, tive a oportunidade de conhecer e aprender outras coisas e acabei meio que dando um novo rumo na vida. Um foi bem diferente do outro e o que eu posso te dizer é: se cuida na hemodiálise para você conseguir ir bem, para aí você poder ficar melhor ainda e conseguir viver o teu sonho do transplante. Mas sonhe com os pés no chão. Afinal de contas, é apenas uma nova opção de tratamento e não a solução dos seus problemas, porque pode acontecer intercorrências como aconteceu no meu primeiro transplante, como também poderia ter acontecido até intercorrências piores. A gente nunca sabe o que vai acontecer, sabe, gente? Mas quando a gente vai forte, quando você for forte, assim, no sentido de quanto mais forte você estiver, mais rápido e mais fácil será para você conseguir se recuperar. E, gente, se cuidar, a gente sempre vai precisar se cuidar, independente da hemodiálise ou do transplante, mas que é mais fácil em certos momentos ser transplantado E é bem bom, sabe, poder beber aquele copo de água sem culpa, poder comer uma salada de fruta ou um prato de salada mesmo em si, sem aquele estresse de quanto potássio tem ali. Mas, felizmente ou infelizmente, em 2018 eu retornei à hemodiálise. E apesar das duas experiências que eu tive, eu não me sinto preparada hoje ainda para voltar para um terceiro transplante. Eu faço terapia e é bem bom, sabe? Gente, é muito bom. Por conta disso, eu digo para você, não é feio ter medos. Às vezes são até traumas que alguém coloca em você até com a melhor das intenções, mas que te travam, como aconteceu comigo. Mas não guarde isso apenas para você, sabe? Busque uma terapia, busque uma ajuda. Tem profissionais incríveis e eles podem fazer verdadeiras revoluções
na nossa vida. Eu sou grata, sabe, por toda essa, ou melhor, essas experiências que eu tive com os transplantes. Me ajudaram a amadurecer como pessoa, como muitas outras coisas também. Eu aprendi muito. Então, mantenha o teu sonho, mas vá com os pés no chão. O sonho é lindo, sabe? É muito legal, mas não vá com aquele sonho de que todos os meus problemas irão acabar. Espero não ter te decepcionado ou ter desiludido com o transplante, porque é legal ser transplantado. É bom não precisar ir para sessões de hemodiálise 3 ou sabe lá Deus quantas vezes na semana você faz. Não sei se você usa catéter ou se você usa fístula, mas assim, vá consciente, vá com os pés no chão e principalmente vá com a certeza de que tudo vai dar certo. Como eu sempre digo, fé, foco e disciplina, porque se cuidar é essencial, gente. Então, assim, se mantenha o melhor possível para você poder ficar mais bem possível ainda quando chegar a sua vez de transplantar. Se você quiser me deixar um like, eu vou adorar receber. Se você quiser me deixar um comentário, escreve aqui embaixo. E se você quiser saber quando eu vou postar o meu próximo vídeo e qual será o meu próximo assunto, se inscreve no canal, que aí ele vai chegar fresquinho para você e aí, no seu melhor momento, você vai poder ver ele, tá bom, gente? Se cuida, se preserva sempre.